Irmãos, graça e paz de Jesus, amém? Amém, amém. Antes de nós começarmos a adorar o Senhor nosso Deus, vou deixar aqui alguns breves avisos. O primeiro deles é que nós teremos no próximo domingo pela manhã, com a graça de Deus, às 9 horas, começando às 9 horas, um casamento, um evento para lá de especial na nossa igreja. A nossa irmã Júnia e o nosso irmão Cristiano irão se casar. E vai ser uma experiência muito diferente, né? Domingo de manhã, 9 horas. Eu acho que nunca vi um casamento assim na igreja. Então vai ser um tempo gostoso de culto, gratidão ao Senhor e também um momento da gente testemunhar essa muito esperada união desse casal. Então venha com a sua roupa bonita, passa um perfume, alguma coisa assim, né? E nós vamos ter depois uma celebração também, então vai ser um dia de muita festa e muita alegria. Lembrando também que agora no próximo dia 17 desse mês de maio, nós vamos ter o nosso Missionar aqui na igreja, que é um evento promovido pela Together, que é uma organização missionária, e a nossa igreja está cedendo o espaço aqui para que esse encontro aconteça. Vai ser às 19h30, então você também é o nosso convidado, participe conosco. É um tempo muito precioso também da gente ouvir aquilo que Deus tem feito ao redor do mundo, né? Deus fala a todas as gentes, né? Então, nós vamos ouvir aqui uma boa palavra, um momento também de louvor e adoração. Você não pode ficar de fora disso. Tem mais algum? Só esses dois avisos? Muito bem, irmãos. Antes de nós cultuarmos ao Senhor ainda, eu gostaria também que a gente tirasse um momento de oração. O nosso querido irmão Juan, todos aqui conhecem, ele está com o papai dele internado ali no CTI do Odilon Berens, o Silvinho. Ele está com uma inflamação na sua vesícula, um quadro infeccioso grave, e ele vai precisar de passar por uma cirurgia ainda hoje. Então, o estado dele é muito delicado. Então, eu peço que os irmãos orem, né? Não deixem de lembrar do Juan e da família e também do Silvinho. Mas vamos orar agora, vamos pedir ao Senhor essa intervenção, para que Deus guie a mão dos médicos. O Silvinho precisa também de tomar uma decisão por Cristo. Nós temos orado por isso também. O Juan tem orado e tem pregado o evangelho para o seu pai. Então, para que essa boa semente também possa frutificar no coração dele, né? Então vamos orar e vamos pedir ao Senhor que intervenha nessa situação. Senhor, nós te damos graças porque nós sabemos que somos ouvidos. E se sabemos que somos ouvidos, temos esperança de ser atendidos, Senhor. E esse é o nosso desejo, que o Senhor possa visitar o Silvio aí nesse leito de enfermidade, nessa mesa de cirurgia no Hospital Odilon Berens. Ó Deus, que a tua boa mão possa guiar as mãos dos médicos, para que, ó Deus, essa cirurgia seja muito bem sucedida. Livra o Silvinho, Senhor, em nome de Jesus, que toda infecção possa ser debelada, Senhor, que todo mal possa ser curado, Senhor, pelo poder da tua graça, Senhor, pelo poder do teu Espírito. Ó Deus, e mais do que isso, nós te suplicamos também que a semente que tem sido plantada no coração do Silvinho possa dar fruto, Senhor. Que ele se renda a Ti, que ele confesse o Senhor como seu Salvador. Tem misericórdia dessa alma que vale mais do que o mundo todo. Ó Deus, e também te suplicamos pela vida do querido Juan, de toda a sua família. Ó Deus, que sobre eles esteja o Teu consolo, a Tua graça, o Teu conforto, para que os olhos deles estejam colocados em Ti, Senhor, e que essa viva esperança que nutre a nossa oração possa arder no coração do nosso irmão Juan. Assim nós oramos, Pai, e te pedimos que nessa noite, nesse ajuntamento, Senhor, que o Teu Espírito tenha alegria e liberdade entre nós. Que o Senhor se alegre e aprove tudo que iremos fazer para a Tua própria glória. Continua, Senhor, entre nós, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite.
seu coração, receber o seu louvor, receber a sua adoração. Quero fazer a você um convite a cantar essa canção que aprendemos pela manhã. Diz assim: venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. E quem pode esconder uma casa sobre um monte? Mais uma vez, venha sobre nós. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. E quem pode esconder uma casa sobre um monte? Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente, para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Silêncio. No silêncio ou perigo, és a calma, a paz, o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção. Dos que choram és consolo, e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. E quem pode esconder uma casa sobre um monte? Sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. E quem pode esconder uma casa sobre um monte? Esse é o pedido que vamos fazer ao Senhor, com as nossas obras. Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Mais uma vez, que as nossas obras, que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Sal que dá sabor, a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Peça isso ao Senhor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. E quem
você possa brilhar por onde quer que passar, com a luz do Senhor, o amor do Senhor que habita em seu coração. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas se em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Esse é o desejo do nosso coração, face a face, ver o nosso Cristo. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve.
nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Peça ao Senhor, toma meu coração. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Mais uma vez, esse é o meu desejo. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar,
Feche seus olhos e fale com o Senhor. Peça ao Senhor que tome o seu coração nas mãos dEle, aquele que pode te dar um descanso e tranquilidade ao coração, a paz eterna que vem somente do Senhor. Querido Deus, nós queremos entregar ao Senhor nosso louvor nessa noite, a nossa adoração. Clamamos a Ti, ó Deus, que tome o nosso coração em Tuas mãos, ó Deus, e faz de nós, ó Deus, vasos moldados pelo Senhor nesta noite. Que a Tua palavra aqui pregada, Deus, seja através dos cânticos, ó Deus, através da mensagem que ouviremos agora, possa, ó Deus, alcançar corações e nos transformar nesta noite. Que saiamos daqui, ó Deus, aquecidos pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Senhor que atua em cada um de nós. Nós te clamamos isso e pedimos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se sentar. Amém, irmãos. Nós vamos agora ouvir a voz do Senhor. Quero chamar aqui, mais uma vez, o Washington. É a última vez que eu te apresento, viu, Washington? Você já é de casa. O Washington é membro da nossa igreja, formado em teologia. E hoje ele vai compartilhar conosco, começou na semana passada, a carta da igreja em Tiatira. Nós temos uma série de reflexões. O tema é Igreja Insustentável. E aí nós já caminhamos um pouquinho hoje e ainda vamos ouvir um pouco mais da voz do Senhor. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos fale. Senhor, continua falando às nossas mentes e aos nossos corações. Senhor, nós desejamos ser conformados à Tua palavra. Dá ao Teu servo nessa noite a iluminação, a graça, a sabedoria, a unção, para que de forma mais clara, Senhor, possa transmitir o Seu recado e dar a cada um de nós que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, um coração sedento, uma terra fértil, para que a Tua palavra possa produzir em nós vida e muitos frutos para a Sua própria glória. Assim, por causa de Jesus, oramos. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos continuar, como o pastor já adiantou, a carta à igreja em Tiatira. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo de número 2. A gente já começou no domingo passado a falar sobre essa carta e hoje a gente vai ler ela de novo, recapitular e depois continuar aprendendo mais. Todos encontraram? Apocalipse, capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até a fim as minhas obras,
eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Para a gente voltar todo mundo no mesmo ponto, né? A gente precisa só recapitular rapidinho o que a gente falou na semana passada. Então, qual que é o contexto de Tiatira? Essa carta, ela é a maior carta dessas 7 e ela é escrita a menor das igrejas, a menor das cidades. É uma cidade que não tinha muita influência, não tinha nenhum poder político, não tinha nenhum grande destaque, a não ser que seria um ponto comercial. Então, ela era reconhecida por essa questão comercial. Além disso, o que a gente aprendeu na semana passada sobre esse texto? Jesus, ele elogia essa igreja. Você percebeu que a gente leu aqui? E ele elogia, ele fala, olha, vocês, eu reconheço de vocês o seu amor, a sua fé, e ele cita vários elogios, deixando com que essa igreja seja a igreja que Jesus mais elogia das 7 cartas. Então, Jesus elogia essa igreja, ele fala que as últimas obras têm sido maiores do que as primeiras, ou seja, aquele povo tem tido um crescimento, e isso é importante. A nossa vida cristã, ela requer que a gente tenha um crescimento, e então Jesus elogia isso. Aí, se a gente parasse por aqui, era a igreja perfeita, né? Porque Jesus elogia o amor, a fé, o serviço, a perseverança e as obras, quase uma igreja perfeita. No entanto, Jesus também condena algo naquela igreja. E o que ele condena naquela igreja? Ele condena o fato de que a igreja tolerava que uma mulher, aqui o nome Jezabel, que a gente vai entender que muito provavelmente não é esse nome, é só uma referência, mas que essa mulher que se declarava profetisa, ela ensinava coisas erradas e ela ensinava as pessoas a fazer essas coisas erradas. Por isso, essa é a condenação de Jesus àquela igreja. Jesus adverte aquela igreja nesse sentido. Então, o que a gente viu semana passada? Que nós precisamos, como igreja, ter atenção a 2 pontos. Primeiro, que a gente deve ter o zelo pela palavra de Deus, zelo pela doutrina. Muitas vezes a gente deixa isso como tarefa apenas para o pastor, apenas para os teólogos. A gente deixa para lá e a gente aceita tudo que a gente ouvir. A gente não tem esse senso, a gente não tem o zelo de nós mesmos irmos e nos aprofundarmos no que a palavra de Deus diz. Nós nos aprofundarmos na doutrina que Deus deixou para nós. Por vezes a gente deixa isso para outros. O pastor que deve fazer isso. Eu tô tranquilo, tô de boa. Nós não podemos fazer isso. E além disso, a gente também aprendeu que, por vezes, a gente tolera os falsos ensinos porque a gente quer aceitar o nosso pecado. A gente quer ter um álibi para cometer o nosso pecado, para viver uma vida pecaminosa, e por isso a gente aceita aquele falso ensino. A gente pensa, mas isso que Jesus falou é muito duro. Isso aqui que Jesus falou é muito difícil. Então a gente tenta uma outra interpretação, a gente tenta usar um texto da nossa forma, para a gente poder ficar mais tranquilo e para a gente poder continuar vivendo a vida que a gente quer viver. Nós falamos sobre esses 2 problemas na semana passada, e hoje a gente vai continuar falando sobre essa acusação aqui que Cristo faz a essa igreja, a igreja em Tiatira. Então, ela é uma igreja que ensinava e que tolerava os falsos ensinos, e no texto a gente vê a continuação, a gente vê que, além disso, ela não aceitava a correção. Cristo fala, eu dei tempo para que essa mulher se arrependesse. E o que ela fez? Ela não se arrependeu. Jesus continua falando sobre isso. Jesus fala, olha, ela não se arrependeu. Além disso, uma comparação importante para a gente fazer aqui é entre 2 igrejas, 2 dessas igrejas que receberam as cartas do Apocalipse. A igreja de Tiatira e a igreja de Éfeso. Olha que interessante. A igreja de Éfeso, ela era enfraquecida no amor
No entanto, ela continuava julgando firmemente os falsos mestres. Ela deixava o amor um pouco de lado, as obras um pouco de lado, mas a doutrina, ela era excepcional. Ela não tolerava de maneira nenhuma falsos ensinamentos. Já a igreja em Tiatira é outro extremo. Eles cresciam no amor, eles praticavam obras mais numerosas do que as primeiras, mas os ensinamentos não eram os melhores. A doutrina não era a melhor. Vê como são dois extremos? Nenhum desses dois extremos são bons para uma igreja. A igreja, nossa igreja, Igreja Betel, ela precisa procurar o equilíbrio. Só a teologia não adianta, meus irmãos. Se a gente tem a melhor teologia do mundo, mas se a gente não praticar o amor, se a gente não tiver arrependimento, se a gente não praticar as boas obras, se a gente não, de fato, viver uma vida que glorifique a Deus, não adianta a gente ter a melhor teologia do mundo. E da mesma forma, não adianta eu ser a melhor pessoa do mundo, eu ser a pessoa mais misericordiosa, mais amorosa, fizer tudo o que me pedirem, se eu não tiver uma boa teologia. Nós não devemos estar em nenhum desses dois extremos. Nenhum desses dois extremos é bom para uma igreja. Então, para a nossa igreja, ser uma igreja saudável, a gente deve buscar o equilíbrio. Cristo, ele não deseja somente o cuidado teológico sem o amor e a prática das boas obras. Mas ele também não deseja uma igreja que pratique o amor e as boas obras e não tenha zelo com a doutrina. É isso que Cristo deseja. O equilíbrio. Uma igreja que seja apaixonada por Jesus, que de fato faça as boas obras, que de fato viva o amor, viva aquilo que Deus quer que a gente viva, mas que também tenha zelo pela sua palavra, zelo pela doutrina, zelo pelos ensinamentos que Jesus nos deu. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja da nossa igreja. Outra característica também da igreja de Tiatira é que Deus fala, olha, eu dei tempo para que ela se arrependesse, ela não se arrependeu, como a gente já viu no texto. Eu falei com ela para ela se arrepender e nada. E olha que interessante, muitas vezes a gente ouve essa palavra arrependimento e a gente pensa só naqueles que estão lá fora, naqueles que ainda não conhecem a Cristo. Arrependam-se, voltem seus olhos para Deus. Mas, irmãos, não são só aquelas pessoas que não conhecem a Cristo que precisam de arrependimento. Crentes desobedientes também precisam de arrependimento. Nós, por vezes, quando caminhamos longe de Deus, quando vivemos uma vida de pecado e vivemos essa vida como se estivesse tudo bem, agarrados no pecado, nós também precisamos de arrependimento. Precisamos lembrar que nós também precisamos de arrependimento. Assim como aqueles que estão lá fora, que vivem uma vida de acordo com as suas próprias vontades porque não conhecem o Evangelho, nós, que conhecemos o Evangelho, também precisamos de arrependimento, quando por vezes vivemos longe de Deus. Esse é um outro convite que Jesus faz a essa igreja. Continuando então o texto, a partir do verso 24 ao 29 é onde a gente vai focar hoje. Eu queria convidar você a ler novamente a partir do verso 24. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então, primeiro, recapitulando, Jesus se apresenta, Jesus faz um elogio a essa igreja, Jesus condena essa igreja, e agora Jesus abre um parênteses, mais ou menos. Ele fala, digo, porém, aos demais. O que quer dizer? Jesus está falando, olha, porém, tem alguns entre vocês que eu vou dizer outra coisa. Então, Jesus está fazendo uma separação ali. E o que isso ensina para a gente? É que nem todos da igreja de Tiatira eram infiéis e cometiam aquela acusação que Jesus está fazendo ali. Tinha um grupo que não havia se deixado levar por isso. Tinha um grupo que havia permanecido longe dessas falsas doutrinas. Então, por isso que Jesus aqui fala, olha, vocês que não conheceram as coisas profundas de Satanás, vocês que não seguiram essas falsas doutrinas. Jesus, então, ele apresenta um outro grupo. E o que esse grupo tem de diferente? O que Jesus fala para esse grupo? Esse grupo, ele não se deixou levar. E aí Jesus fala para eles, e para eles Jesus não faz nenhuma exigência específica, você percebeu? Ele não fala não tem nenhuma condenação específica, ele não aponta um erro. Jesus apenas fala, conservem o que vocês têm até o fim. Para esse grupo, Jesus encoraja eles a continuar nessa vida, a continuar seguindo esse caminho. Jesus encoraja eles para que eles continuem firmes na sua resistência ao mal. Jesus encoraja eles e ainda faz uma promessa. Aos que se mantiverem firmes até a minha volta, diz ele, vocês serão recompensados. Olha que interessante. Jesus aqui ele faz uma alusão ao fim dessa terra, desse mundo, a sua volta. E ele fala, olha, esses que continuarem até o fim, eles reinarão comigo. Eles governarão comigo. Eles viverão comigo na eternidade. É isso que Jesus traz aqui. Então, se a gente voltar um pouquinho no texto, Jesus ele dá um destino àqueles que vivem os falsos ensinamentos. Jesus dá um destino àqueles que Jesus está condenando ali. Olha, vocês que toleram as falsas doutrinas e que praticam, vocês que eu dei tempo para que se arrependessem não se arrependeram, vocês eu trarei tribulação e morte. E agora Jesus traz um outro grupo, e Jesus vira para esse outro grupo e fala, porém vocês, se mantiverem firmes até o fim, se continuarem na caminhada, se mantendo longe do mal, resistindo ao mal, vocês viverão comigo por toda a eternidade e reinarão comigo. Jesus faz uma clara separação aqui entre esses dois grupos. E isso tem muito a nos ensinar. Então, aos seguidores da falsa profetisa, ele dá um destino de tribulação e morte. E àqueles que continuarem o caminho, ele dá um destino de vida e eternidade. O que isso tem a nos ensinar para nós? Washington, o que eu aqui, o que isso quer dizer para mim? Vamos tentar aplicar isso para cada um de nós. O que Jesus quer dizer com essa carta? O que Jesus quer dizer para mim? O que Jesus quer dizer aqui para a Igreja Batista de Betel, no Pompeia? Jesus, ele nos convida nessa carta a mudar os nossos caminhos e nos voltarmos para ele. Jesus nos convida aqui a avaliar cada um de nós, avaliar a sua própria vida e perceber o que a gente tem, onde a gente tem pecado. Jesus nos pergunta se a gente tem realmente tido zelo pelos ensinamentos dele. Zelo pelos ensinamentos que Jesus deixou para cada um de nós. Se a gente tem tido cuidado com a doutrina, cuidado com a palavra dele, se a gente tem seguido os ensinamentos corretos que ele deixou para a gente. Jesus nos leva a isso, nos convida a fazer essa reflexão.
como que a gente está? Será que a gente tem, de fato, colocado em prática os ensinamentos de Jesus? Melhor, será que a gente tem procurado saber quais são os ensinamentos de Jesus? Ou a gente está deixando isso só para os outros? Será que a gente tem ficado atento com aquilo que tantos e tantos falam por aí sobre Deus, sobre o Evangelho? Ou será que eu tenho me deixado levar como vento pelas falsas doutrinas? O que cada um de nós tem feito? Nós precisamos, irmãos, fazer constantemente um exame das nossas vidas. Nos colocarmos diante de Deus e avaliarmos a nossa conduta. O que a gente tem vivido? O que a gente tem feito? O que a gente tem deixado de fazer que desagrada a Deus? Jesus nos convida para isso. E isso é maravilhoso. Eu gosto sempre de ilustrações, né? Ilustrações ajudam a gente a entender mais fácil. Queria tentar ilustrar para vocês como se fosse uma prova de corrida. Vamos imaginar que você é um corredor, você é um atleta, ok? E você vai correr uma corrida de 1.000 metros, 1 quilômetro, ok? E aí você tem um treinador, né? Normalmente os atletas têm um treinador. O treinador chega aqui no início da corrida e fala com você, diz, Eudes, você vai fazer isso. Eu não sei não posso nem dar um exemplo, né, gente? Mas, o treinador vai lá e te orienta. E aí, só que a prova não é de 1 quilômetro, não. Vamos supor que a prova é de 15 quilômetros, tá? E aí, depois daquilo ali, o treinador, ele fica ali, ele pega uma van, ele vai de carro, de van, até lá o final da prova. Aí chega lá, ele está lá te esperando. E aí lá, quando você chegar, você vai saber se você foi bem, se você foi mal. Entenderam o que é uma corrida? Agora, o que isso tem a ver com a mensagem? Irmãos, a maravilhosidade do Evangelho é que Jesus, ele é o nosso treinador, que corre do nosso lado constantemente. Ele está do nosso lado dia a dia. Você não precisa esperar chegar lá no final da corrida, lá no final da vida, lá quando Jesus estiver voltando, para saber se você fez o certo, se você fez o errado. Jesus nos convida a viver uma vida onde Ele está do nosso lado dia após dia. Onde eu, todos os dias, em qualquer momento, em qualquer lugar que eu estiver, eu posso me achegar a Deus e falar, Deus, me ajuda, Pai. Me ajuda a te servir melhor. Me ajuda a reconhecer os meus erros. Me fala comigo onde eu tenho falhado. Fala comigo o que eu preciso melhorar. Deus, faz um exame completo de mim e me orienta. Deus, Ele está do nosso lado, dia após dia, 100% do tempo. E nós podemos fazer isso. Nós podemos nos achegar a Ele a qualquer momento. Mas nós, pecadores, falhos, qual que é a nossa tendência? Viver uma vida separada dEle. Treinado, como se Ele estivesse lá dentro da van e a gente estivesse aqui sozinho e a gente fica tentando fazer pelas nossas próprias forças, a gente fica, não, eu vou conseguir. E a gente fica caminhando uma vida longe de Deus. A gente fica vivendo essa vida, travando as nossas batalhas, tentando ser melhor a cada dia e às vezes esquecendo até disso, mas longe de Deus. Vivemos longe de Deus porque somos rebeldes, somos pecadores. É da nossa natureza. Por isso, hoje, Jesus nos convida a viver uma vida ao lado dele. A viver uma vida de constante exame, de constante proximidade com Deus. Outra ilustração fácil para a gente entender é do médico, né? Eu não sei vocês, mas 95% das pessoas que eu conheço têm uma dificuldade imensa de ir no médico. A pessoa está lá 3 dias com febre de 40 graus e está assim, não, vai melhorar. É só esperar o remédio passar e fazer o efeito. A maioria das pessoas que eu conheço, vai dar certo, vai passar. É só esperar um pouquinho, vai passar.
Aí espera um pouquinho, não passa. Não. Se não der certo, amanhã eu vou. Aí chega amanhã. Não, mas eu já estou melhor que eu estava ontem. A gente não é assim? Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço. É a mesma coisa. Deus está do nosso lado como um médico aqui, ó, 100% do nosso lado. Que a gente pode simplesmente chegar para ele e falar, ô Deus, ô Pai, onde eu tenho errado? O que eu tenho feito que não te agrada? Onde eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para te agradar? O que eu preciso fazer para viver uma vida que glorifica o teu nome? O que eu preciso fazer para ser luz onde eu estiver? O que eu preciso fazer? A gente pode chegar a Deus em qualquer momento e fazer essas perguntas para Ele. Mas a gente prefere deixar para depois. Não, estou de boa. Vai dar certo. Depois eu melhoro. Semana que vem eu melhoro. E a gente deixa para lá. Deus, como médico, Ele pode examinar perfeitamente as nossas vidas. Ele tem o olho que tudo vê, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do nosso interior, Ele sabe dos nossos sentimentos, Ele sabe das nossas paixões, Ele sabe da nossa mente, Ele sabe de tudo, meus irmãos. Por isso, Ele mais que ninguém pode nos auxiliar para viver uma vida que glorifica o nome dEle, para viver uma vida que Ele quer e que Ele deseja que a gente viva. Ele pode nos ajudar, Ele está ao nosso lado para isso. Jesus nos convida, então, ao arrependimento. Jesus nos convida a entendermos que nós não somos absolutamente nada. Jesus nos convida a entendermos que nós somos falhos, fracos, pecadores. Mas Jesus também nos convida a viver uma vida com Ele. Jesus também nos convida a andar diariamente ao lado dEle. Jesus nos convida a isso, a viver uma vida com Ele, mesmo com a vida tão instável que a gente tem, mesmo com a vida tão difícil que a gente tem, mesmo com as nossas imperfeições, Deus demonstra o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade com cada um de nós. Então esse é o convite hoje para cada um de nós, para que assim como a igreja em Tiatira, para que a gente deixe Deus examinar o nosso coração. E quando Ele falar, olha, você precisa melhorar isso, que a gente, de fato, ouça o que Ele tem a dizer para a gente. E que a gente, de fato, mude aquilo que Ele tem a dizer para a gente. Para que a gente, de fato, viva uma vida com Ele. E isso não é só hoje, irmãos. A gente ouve uma mensagem e parece que depois a gente esquece, né? Dia após dia, constantemente. A leitura da palavra e a oração são essenciais para isso. Se a gente faz isso só aos domingos, não vai dar certo. Se a gente só ora para Deus ali na hora do alimento, não vai dar certo. A gente precisa, de fato, viver uma vida ao lado dele. Viver uma vida constantemente ao lado de Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Deus, com seu amor, com sua misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de dia após dia recomeçarmos. E por vezes nos vemos nesse caos da nossa vida, por vezes estamos em uma situação que nos vemos tão distantes de Deus, tão pecadores, tão falhos, e às vezes isso nos afasta mais ainda de Deus. A gente meio que foge, a gente fica com medo do que Deus vai pensar da gente. Mas nessa noite, Deus está te convidando para recomeçar. Deus está te convidando para começar de novo uma vida verdadeiramente com Ele. Deus não quer te ver longe. Deus não quer te ver distante. E também Deus não vai te castigar. Seu amor é tão grande, a sua bondade, a sua misericórdia, que Ele te convida apenas a recomeçar.
Ele não põe nenhuma condição para o seu perdão. E por isso, se você se encontra nessa situação hoje, que você faça a sua oração agora, pedindo a Deus que te ajude a viver uma vida de fato com Ele. Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ó Pai. Te agradecemos também, ó Pai, pelo Seu infinito amor com a gente. Somos tão falhos, ó Pai, tão pecadores, tão imerecedores de tamanho amor, de tamanha graça, de tamanha misericórdia, Pai. E mesmo assim, dia após dia, o Senhor derrama o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te pedimos aqui agora, Pai, que o Senhor examine cada um de nós. Deus, o Senhor que conhece tudo, conhece os nossos corações, fale pra gente, ó Pai. Faça um exame da nossa vida e nos ajude, ó Pai, a melhorar. Nos ajude a tirar da nossa vida tudo aquilo que tem nos impedido de viver uma vida com o Senhor. Nos ajude a tirar da nossa vida aquele pecado que a gente não consegue largar. Nos ajude, ó Pai, a ter mais envolvimento com a Tua obra, Pai. Nos ajude a ter mais paixão pela Tua palavra. Ó Deus, nos ajude a viver uma vida que realmente agrade ao Senhor, Deus. É para isso que nós estamos aqui, ó Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão por sermos tão falhos, por sermos tão pecadores, por vivermos distantes de Ti, ó Pai. Mas te pedimos, ó Pai, que a Tua misericórdia continue sobre as nossas vidas, ó Pai. E que o Senhor nos conduza a viver uma vida que agrade a Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidar você, assentado como você está, cantar essa canção, reconhecendo que o nosso Deus de amor é presente em sua vida, todos os dias, como aprendemos aqui nessa noite. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, mais uma vez. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como
descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Que nosso Deus possa abençoar a sua semana. Você possa entender isso. O Senhor é presente em sua vida todos os dias. Vocês também sejam presentes juntos do Senhor todos os dias, entendendo que nós dependemos dele. Antes de você sair, você vai participar do cafezinho ali atrás, que o nosso pastor fez com muito carinho hoje. Vai ser lá embaixo. Hoje o negócio foi diferente. Ele fez bolo, fez mais coisas. Então, você está convidado a participar conosco. Deus te abençoe. Vamos descer e ter uma boa semana, excelente semana. Fique com Deus.